Beleza, então, pessoal. Vamos hoje, então, falar sobre, conforme combinado, né, a equação do calor. Deixa eu abrir para vocês aqui o nosso cronograma. No encontro 5, hoje a gente vai ver a equação do calor, certo? E, bom, eu vi pelas respostas nas inscrições que temos o público é bem variado, né? Temos professores, temos alunos de primeiro semestre, da física, da matemática. Então, eu vou, antes de falar do aplicativo sobre a equação do calor em si, eu vou primeiro fazer alguns comentários sobre a equação do calor propriamente, para que a gente consiga se situar antes de ir direto lá para o GeoGebra, né? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui algumas anotações que eu fiz sobre a equação do calor. Certo. Ok, então aqui vou explicar qual é a ideia da equação do calor, né? A equação do calor, ela surge da seguinte modelagem, né? A gente tem, aqui a gente está considerando a situação mais simples possível, que é a situação unidimensional, né? A gente só está preocupado aqui com deslocamentos que vão do x, o x aqui indica a posição, então tem a posição x igual a 0, que é a extremidade à esquerda, a posição x igual a 1, que é a extremidade à direita, né? A gente supõe que isso aqui tem uma unidade de comprimento, e aqui tem os valores de x intermediários, certo? Então, isso é só como se fosse um segmento, e esse segmento representa uma barra de metal, um condutor de calor, né? E a gente está querendo modelar uma função de duas variáveis, que é a função u. Essa função tem duas variáveis, uma das variáveis é a posição, x, e a outra variável é o tempo, né? Então, a ideia dessa função é que ela mede a temperatura no ponto x no instante t, certo? Então, esse é um exemplo de função de duas variáveis que retornam um valor. É possível mostrar, usando leis da condutividade térmica, né, conceitos físicos, eu não vou entrar aqui nesses detalhes, né, mas é possível mostrar que essa função, u de xt, ela satisfaz uma certa equação diferencial. Vou explicar já o que significa isso. Então, a equação diferencial é essa equação aqui, que diz que a derivada de u com respeito a t é igual a uma constante vezes a derivada de u com respeito a x duas vezes, a derivada aqui de ordem 2 com respeito a x. Essa expressão que está aqui é chamada de equação do calor, e ela aparece em vários contextos, não só nesse do calor propriamente, né? Ela modela várias situações, são bem modeladas por uma equação como essa. Então, para quem ainda não está familiarizado muito com os conceitos de cálculo de várias variáveis, derivadas parciais, eu vou tentar dar uma explicação um pouco intuitiva sobre o que significa essa equação, certo? Isso entra a série de Fourier também, por acaso? Sim, exato. Falarei sobre isso em breve. A série de Fourier aparece aqui na resolução dessa equação, tá? Muito bem. Então, isso aí, por enquanto, é só uma equação. Deixa eu tentar dar uma ideia intuitiva do que significa. Bom, então, a interpretação intuitiva é a seguinte, ó, imagine que a gente tem aqui, num instante t fixado, a gente tem esse gráfico que tem um eixo aqui, que é o eixo x, e o outro eixo onde eu estou olhando a temperatura na posição x no instante t, o t foi fixado, então, para cada tempo fixado, eu tenho um certo perfil de temperatura. E o que a equação significa? A equação significa algo assim, então, aqui lembrando a equação que eu tinha anunciado na outra página, era que UT igual a constante UXX. Então, basicamente, ela está dizendo algo assim, que em cada ponto, a taxa de variação da temperatura é proporcional à concavidade do gráfico. Então, porque o lado esquerdo aqui, UT, a derivada significa a taxa de variação, né? Então, qual é a taxa de variação da temperatura com respeito ao tempo? Bom, essa igualdade está dizendo que essa taxa de variação é proporcional, porque é uma constante multiplicando, a UXX. UXX é a derivada segunda na posição, a interpretação da derivada segunda é a concavidade do gráfico, né? Então, isso faz todo sentido, né, se a gente pensar, porque aqui, por exemplo, que a gente tem uma concavidade positiva
a tendência de um ponto que está nessa região aqui é que a sua temperatura cresça, né, porque os pontos próximos dele têm temperatura maior do que ali, então a tendência da troca de calor é fazer a temperatura aqui subir, aqui onde a concavidade é negativa, a tendência é a temperatura descer, e onde não tiver concavidade, onde já for uma coisa linear, a tendência é aquilo ficar equilibrado dessa forma. Então, essa é uma ideia intuitiva que permite explicar de um jeito simples o que significa a equação do calor sem entrar no formalismo das definições, certo? Beleza. Então, o nosso objetivo é representar isso no GeoGebra. Então, deixa eu mostrar para vocês como formular o problema matematicamente. A gente precisa colocar mais algumas hipóteses, né? Então, a gente tem aqui a equação. Eu simplifiquei aqui, eu excluí essa constante C. Vou supor que C é igual a 1. Essa constante C tem uma interpretação física que diz respeito à condutividade térmica. Então, de material para material, essa constante pode mudar. Mas aí, a única diferença que ela vai fazer é na velocidade da propagação do calor. Então, a gente assumir que ela vale 1, não muda muito o resultado, porque é só uma questão de acelerar ou desacelerar a animação que a gente vai produzir. Então, a gente pode ignorar, pensar que C vale 1. Então, pensando que C vale 1, a gente tem aqui a equação, UT igual a UXX, e agora a gente precisa dar algumas informações adicionais que a gente chama de condições de contorno. Então, essas duas condições que eu escrevi aqui, vamos por partes, essas duas significam que nas extremidades do material não há troca de calor com o meio externo. Basicamente é isso que significa aqui. Significa que isso aqui significa que as extremidades estão isoladas, né? Porque essa derivada aqui tem relação com a inclinação do perfil de temperatura na borda da barra, e se essa derivada é zero, então é porque não está havendo troca de calor com o meio externo. Okay? E essa última condição, ela diz respeito no instante zero, né? Lembrem que a função é u de xt, a segunda coordenada é o tempo. Então, no instante zero, a temperatura ela é dada por uma certa f. Então, essa f aí faz o papel do perfil inicial da temperatura. Certo? Então, aqui é isso que eu falei. Então, essas duas primeiras condições são o que a gente chama de condições de contorno. Nesse caso, isso é o caso das extremidades isoladas. E essa última condição é o que a gente chama de condição inicial. Tudo isso é o que a gente precisa para ter o problema formulado matematicamente. Se tiverem alguma dúvida, até aí vocês podem perguntar. Tá, eu não vou ser muito detalhista aqui, porque a ideia nossa não é um curso sobre equações diferenciais, né? Eu só estou querendo apresentar o modelo que a gente vai reproduzir no GeoGebra, tá ok? Continuando, então, aqui eu só deixei aqui no canto a equação. Então, num curso de equações diferenciais, que a gente costuma estudar esses objetos, e a gente aprende a resolver essas equações usando a tecnologia e o método das séries de Fourier, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma solução, uma fórmula para a resolução dessa equação. Então, a solução tem uma cara assim, já vou explicar em detalhes. Então, é possível chegar nessa fórmula que diz o seguinte, ó, que a U de xt, né, então, no tempo t, na posição x, a temperatura é dada por essa expressão que envolve um certo somatório aqui de umas funções trigonométricas multiplicadas por uma exponencial, e aqui em cima aparece o t, né? E alguns coeficientes aqui estão aparecendo, o A0 e os AN, para n igual a 1 até infinito, e esses coeficientes eles são calculados através de umas certas integrais, né? Aqui está o cálculo desses ANs. Tá? Aqui o que está por trás de tudo isso é a teoria da série de Fourier, certo? Bom, mas quem não sabe o que é série de Fourier não tem problema, apenas pode acreditar, por enquanto, que existe uma fórmula para a solução da equação, e a fórmula é a que está apresentada ali. Deixa eu fazer alguns comentários sobre o que se pode enxergar direto dessa solução. Note em particular o seguinte, ó, o que acontece quando a gente pega... Opa, avancei demais. Quando a gente manda t para infinito. Então, olhem para essa expressão que é a solução aqui. Ao mandar o t para infinito, note que o t aparece aqui no expoente. Então, eu vou ter uma exponencial com um parâmetro t aqui indo para infinito, mas tem um sinal menos aqui na frente. Então, isso tudo vai convergir para zero.
certo? Vai convergir para zero todos esses termos aqui, apenas vai sobrar esse termo aqui, A0 sobre 2. Esse A0 sobre 2, o A0 é calculado através dessa fórmula. Então, vai ter um 2 com 1 sobre 2 aí que se cancelam, e no fundo vai sobrar simplesmente isso aqui, a integral de 0 a 1 da f, né? Porque aqui eu estou usando que o cosseno de 0 vale 1. É que essa fórmula aqui, ela vale para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2, a mesma fórmula, entendi. Só que a fórmula depende do n, né? O n entra aqui dentro do cosseno, né? No caso particular, em que o n é igual a 0, acaba se reduzindo a 2 vezes a integral de 0 a 1 da f de x, né? Entendi, obrigado. Certo, então, é o que a gente tem aqui quando a gente manda t para infinito. Então, o que eu quero dizer com isso, essa coisa que eu escrevi em azul aqui, né? Equilíbrio térmico é quando a gente deixa o tempo passar o suficiente a ponto de não enxergar mais a variação do perfil de temperatura, ele estacionou. E notem que o equilíbrio térmico, então, é um número, né, que é o resultado dessa integral, esse número coincide com a temperatura média inicial. O que eu quero dizer com temperatura média inicial? No instante zero, se a gente tomar uma média da temperatura ao longo da barra, a gente chega num número, e esse número é o número que a gente vai obter no equilíbrio térmico, né? Porque é quando a gente faz a integral de 0 a 1 da f de x, a integral tem essa interpretação, né? A gente costuma aprender a integral como interpretação, como sendo a área, mas também tem essa interpretação de valor médio, nesse caso. O valor médio da função f no intervalo 0, 1 ali é a integral de 0 a 1 dela. Ok? Beleza, então temos isso aí. E agora, então, o que a gente quer fazer? A gente quer, de posse dessa solução explícita que a gente tem, escrever essas coisas lá no GeoGebra e ver isso funcionando. Então, de que forma a gente pode ver isso funcionando? Então, notem que aqui tem uma condição, deixa eu voltar para cá, o problema, ele tem uma entrada f, que é a condição inicial. Então, toda a evolução do problema vai depender do perfil inicial de temperatura. Então, a gente quer fazer uma coisa assim no GeoGebra. Dado uma certa f, de 0 a 1 em r, que representa o perfil inicial de temperatura, a gente quer construir essa função no GeoGebra, certo? Essa função ela tem alguns coeficientes que são calculados em termos das integrais, e ela é de duas variáveis, né? Só que como a gente vai construir essa função de duas variáveis no GeoGebra? A gente não vai construir de modo a estar interessado em ver a superfície representada por essa função. Não, a gente está interessado numa outra representação. A gente quer representar assim, ó. A gente vai criar um controle deslizante para o parâmetro t. O t vai representar o tempo, e aí a gente vai fazer esse t ser animado. Dessa forma, o que a gente vai estar observando é como a u de xt, vista como função de x, né, faz um gráfico da u como função de x, o t a gente interpreta como um parâmetro a ser animado, a gente vai ver esse gráfico evoluindo. Essa é a ideia que a gente quer fazer. Bom, então, continuando aqui, para ilustrar melhor o que a gente pretende fazer, ó, a gente quer fazer duas animações mais especificamente, né? Uma animação, que é a mais simples de fazer, é a seguinte: a gente quer, para cada t, a gente quer ver o gráfico do perfil de temperatura, que é a u em função de x, né? Então, para cada t, a gente vai ter essa curva, e agora, ao animar t, essa curva vai estar evoluindo. E a gente espera que ela evolua de tal modo que ela convirja para uma linha reta, horizontal, que é o equilíbrio térmico, né? Essa seria a animação gráfica, ok? E, além disso, como uma coisa um pouco mais interessante visualmente, a gente quer também produzir um outro tipo de animação com cores dinâmicas. Qual é a ideia? A gente vai usar a escala de cor discutida na aula anterior, onde cada tom de cor aqui representa uma temperatura. Então, por exemplo, essa configuração inicial aqui significaria que aqui o metal está frio, aqui ele está mais quente, e aqui está mais quente também. E isso aqui poderia representar um perfil inicial para esse metal, e toda essa figura aqui depende do parâmetro deslizante t, e a gente quer agora animar o parâmetro t e ver como esse perfil de cores vai evoluir, né? Vai ter uma difusão de calor aqui, e a gente espera que isso convirja para uma cor única, que significa um equilíbrio térmico.
certo? Não sei se ficou claro aí o que a gente quer fazer. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Ok? Tudo bem. Tá, professor, uma dúvida. Essa fonte de calor, ela vem na posição x igual a 0 e x igual a 1, é isso? Onde é que ela está começando? Não, a gente supõe que a barra, a gente pegou ela já com uma certa configuração de calor, e aí a gente isola ela completamente, tanto nas laterais quanto nas extremidades. Está toda isolada, mas com uma configuração inicial de calor, e agora a gente quer ver como essa configuração inicial evolui. Como essa condição inicial de calor foi imposta, aí isso não está especificado. Poderia ser, por exemplo, de ter algum contato aqui na esquerda que está gerando um esquentamento aqui, mas depois a gente isola aquilo e está interessado só na evolução. Não tem uma fonte de calor. Por isso que o calor inicial é igual ao calor final, no certo sentido, né? Ele só vai se redistribuir, só vai sair um pouco de calor para cá, para o outro lado, mas a soma do calor, entre aspas, ela é mantida, certo? Do início ao fim. Sim. Certo. Ok. Tá, então, agora a proposta é a gente ir lá para o GeoGebra tentar construir essas coisas, ok? Tá, então já abri aqui o GeoGebra, já tratei de deixar a fonte um pouco maior, né, conforme sugerido ontem. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, deixa eu voltar, aqui eu coloquei aqui uns links como se fosse um protocolo de construção para já deixar algumas coisas prontas. Então, primeiro passo, cria um controle deslizante para o T. Né, isso vocês lembram como faz? A gente vem aqui nesse botão e cria o controle deslizante, né? E aí eu chamei esse controle deslizante de T, tá? Ele vai representar o tempo, já configurei ele para evoluir suavemente até o tempo igual a 5. Tá? Não precisa botar o tempo muito grande aqui final, porque a gente vai perceber que a velocidade com que o calor se estabiliza é bem grande, então depois de um certo tempo a gente não observaria muita evolução. Tá? Então ali está o parâmetro que vai representar o tempo. Note que tudo depende de uma certa f. Então, a gente tem que criar aqui no campo de entrada uma função. Vamos digitar uma função que a gente goste, qualquer, por exemplo. F de x igual a x, por exemplo. Criei uma função e agora essa função está definida na reta inteira e eu não estou interessado na função definida na reta inteira. Então, eu posso escrever aqui assim, ó, função. E aí, aqui eu posso restringir o domínio dela. Então, eu vou dizer que eu quero a função f de x igual a 0 até 1. Então, a função g nada mais é do que a função f, só que agora a função g vai só de 0 a 1. Tá? Aqui eu dilatei bastante os eixos. Então, aqui está a função g. Essa cor cinza aqui não está legal, porque confunde com o cursor, né? Vamos colocar um branco mesmo. Pronto, agora está mais visual. Tá, então isso aqui foi só para ter uma função definida, o gráfico só definido de 0 a 1. Beleza. E agora vamos ver o que mais. A gente já definiu o parâmetro para o t. Bom, tem esse infinito aqui. Esse infinito, na prática, na hora da gente fazer uma coisa computacional, a gente sempre vai reduzir o infinito para um número grande, né? A gente não vai ter como somar infinitas parcelas aí. Então, a gente vai criar um parâmetro aqui, ó. Vou criar um parâmetro n. Esse n, vou dar enter aqui, ele vai representar o número de termos. Como é que o senhor faz ali no eixo x e no eixo y para ficar de 0,1 a 0,1 ali? Aqui, como é que faz? Tu usa essa ferramenta aqui, tu bota o mouse aqui em cima, tu consegue dilatar aqui o tamanho, entendeu? Tá. Ok, tá. Então, olha só, criei o parâmetro, o controle deslizante n. Esse n eu configurei lá para o incremento ser inteiro. Então, ele porque eu quero que ele seja um número inteiro. Então, ele representa o número de termos do somatório. Então, se eu quiser uma representação mais precisa, eu uso um n grande. Se eu quero só uma aproximação, eu uso um n pequeno. Okay? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos escrever a função u. Tá, eu vou chamar a função vou chamar de v por enquanto, depois eu uso
Depois eu chamo ela de U, vocês vão entender por quê. Então, vou chamar assim, V de x igual. Então, tem que fazer uma soma de vários termos, né? Soma, vou escrever aqui soma. Então, olha só, soma, tem essa função aqui que é expressão, variável, valor inicial, valor final. Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu quis otimizar um pouco para não... Desculpem um pouquinho a confusão. É que eu tinha escrito aqui umas coisas já antes para ganhar um tempo, e então acho que valia a pena ter aproveitado em vez de ter apagado. Porque é só uma questão de escrita, tá? Então, aqui, ó, tá aqui ó, a escrita que eu tinha feito antes, ó. Essa função, esse negócio que eu chamei de termos, é a soma, então, ó, soma, e aí vem o AN. O AN está aqui, ó, é 2 vezes a integral de f de x vezes cosseno de n de x, de 0 a 1, vezes, agora, terminou o AN, vem a exponencial, está aqui. Aqui eu tinha esquecido de botar um quadrado, vamos botar um quadrado, vezes t, aí vem o cosseno de n de x, e agora vem esse nzinho, é o índice do somatório. E o somatório eu estou pedindo que vá de 1 até n. Então, aqui eu não vou me alongar muito, porque é só uma questão de escrever com cuidado, que escrever na hora que a pessoa pode errar uns índices, então, por isso eu vou aproveitar isso que já está escrito. É só escrever esse somatório, e o comando que faz isso é esse comando aqui, soma. Tá? Só escrever isso, pronto. Então, essa função n aqui, está escondida aqui, ela faz o papel dos termos. E aí tem essa função v aqui, essa função v, ela é o A0 sobre 2 mais os termos, né? Porque é o que estava faltando aqui, ó, o A0 sobre 2. Beleza, e aí, o A0 eu defini como tem que ser, né? Que é a integral de f de 0 a 1. E aí agora eu defini a função u como sendo a função v, só que restrita a 0 a 1. Ok? O objetivo de hoje não é fazer todos os detalhezinhos, porque é mais porque é uma construção um pouco mais elaborada, então eu vou ter que, às vezes, passar alguns detalhes um pouco mais rápido, ok? Então, aqui temos a função u. A função u, ela está dependendo do número de termos, né? Então, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem, deixa eu afastar um pouco essa imagem. Temos em azul a função f. Essa função f, aqui é a g, mas a g é só uma restrição da f. Depende do que eu escrever aqui. Eu criei um campo aqui, depois eu posso explicar como faz isso. Se eu mudar aqui e botar uma outra função, vai mudar a função azul. Essa aqui não foi um bom exemplo, talvez x ao quadrado. Qualquer função que eu botar vai estar entrando aqui no gráfico azul, e o gráfico laranja é a minha função do calor no tempo zero, que deveria coincidir com a g no tempo zero, né? Só que não está coincidindo ainda porque eu estou usando poucos termos. Ó. À medida que eu aumentar o número de termos, ó, aí o gráfico laranja começa a se adaptar ao gráfico azul. Tá, isso nada mais é do que a expansão em série de Fourier da função x ao quadrado, né, como uma série de cossenos. Então, à medida que eu aumento o número de termos, eu estou fazendo um ajuste. Tá, então, isso mostra que se eu botar um n grande, ele consegue respeitar, de fato, a condição inicial, ficar próximo da condição inicial. Pronto, e como agora se eu botar o t aqui, ó, o t eu já botei, tudo depende de t, se eu clicar em animar o parâmetro t, eu enxergo ali a função u. Então, notem que rapidamente eu saí daquela curva e equilibrei, né? Eu falei que ia ser rápido e é rápido mesmo. Vou dar play ali, ela estabiliza e fica no equilíbrio. Ok? Alguém pediu como inserir a caixinha de função. Tá, isso aí é fácil. Deixa eu mostrar. Eu vou apagar e vou fazer de novo, então. Vou deletar essa caixinha aqui. Às vezes, deletar não é uma coisa mais fácil. Pronto, deletei. Então, alguém perguntou como inserir a caixinha. A ideia da caixinha é para que o usuário, né, se a gente cria um negócio aqui, o usuário pode mudar a função e não ficar com aquela que a gente escolheu, né? Aqui eu só mudei a tela para branca para ficar melhor. Então, a gente clica aqui nesse comando aqui, ó, campo de entrada. Campo de entrada, clica na posição que a gente quer, e agora a gente vai pedir a legenda eu vou chamar assim, f de x igual, isso é só o rótulo, e agora no objeto vinculado eu vou escolher o objeto que eu quero que ele esteja associado. Aí eu quero que esteja associado ao objeto f. Pronto. E agora, então, esse campo de entrada permite que o usuário
vem aqui e escolha a função ele mesmo. Então, se eu botar aqui x ao cubo, eu vou ver a função x ao cubo em azul. Certo? X ao quadrado. Okay? Então, se o problema tivesse sido só aquela animação 1, né, que eu falei que eu queria fazer duas animações, a animação gráfica e a animação com cores, né? Então, aqui já estaria pronto a animação gráfica, né? Aqui começa uma distribuição inicial da temperatura, dou play e vejo como essa temperatura converge para o equilíbrio. Ok? Alguém pediu como se faz para colocar esse protocolo aqui embaixo, né? Então, vou explicar. A gente clica na janela de visualização, propriedades da janela de visualização. Aí aqui, deixa eu ver onde aqui é mesmo, aqui, ó, barra de navegação para passos da construção. Aí tu habilita aqui, exibir, aí ele aparece aqui embaixo a barra. Então, isso é útil quando a gente já tem algumas coisas preparadas e quer mostrar que isso não necessariamente precisa aparecer o protocolo de construção no lado, né? Ele só aparece aqui, à medida que eu vou voltando, ele desfaz tudo, e à medida que eu vou avançando, ele faz tudo de novo. Ok? Tá, então, considero que a gente mostrou agora como fez a animação gráfica, né? E agora vem a outra parte, que é como transformar essa animação do perfil de temperatura numa animação com cores, né? Então, deixa eu mostrar primeiro como é que ficou isso. Não sei se vocês... imagino que vocês já viram, né? Mas eu deixo, de qualquer forma, mostrar. Então, eu estou mostrando agora o aplicativo que eu compartilhei com vocês, né? Que é com essa barra aqui embaixo, representação com cores, né? Então, aqui a função, cada um pode colocar a função que quiser. Eu coloquei essa função aqui. Por exemplo, aqui está o perfil que representa essa função, e aqui está a mesma função vista agora através das cores. Então, clicando aqui no play, a gente enxerga a evolução tanto em cima quanto embaixo. Acontece tudo muito rápido, né? Não dá nem para ver assim em detalhes. Um jeito de calibrar isso é mudar a velocidade da animação do parâmetro t, né? Ou isso pode ser feito tanto na configuração do parâmetro, ou só, ao invés de colocar t sobre 2, t sobre 3, alguma coisa que retarde a evolução, né? Então, está ali a animação. Deixa eu botar uma outra função aqui, x, por exemplo. X, animada, um pouco mais devagar. Notem que a animação não é tão contínua, ela anda assim em etapas, né? Porque o parâmetro deslizante lá do parâmetro t não está tão contínuo. Eu tinha feito outros testes, mas acabava travando aqui a aplicação, porque são muitos cálculos envolvidos, eu acho que talvez não funcionava direito. Tá, então agora eu vou voltar lá para o GeoGebra para mostrar como é que eu fiz isso. Tá, eu abri aqui no GeoGebra a mesma construção que estava lá, e aí aqui eu criei de novo esses botões em que eu posso explorar as etapas de construção e mostrar como foi feito, né, porque achei que fazer do zero aqui talvez não ia ser tão eficaz. Então aqui dá para visualizar novamente a mesma coisa que estava lá. Ok? Bom, então vou mostrar como foi feito. Vou abrir aqui a janela de álgebra. E como eu falei no encontro anterior, aqui tem a escala de cor, que é a mesma que eu discuti na aula anterior, só que na época que eu fiz isso aqui, eu ainda não tinha me ligado que dava para simplificar um pouco a escrita da escala de cor usando aquele ponto no R3. Então, o que eu fiz foi escrever manualmente a interpolação daqueles pontos. Isso gerou 3 funções que associam um valor t a uma cor. Tá, então, isso não precisa se preocupar muito com isso, é só uma função que associa um valor a uma cor, mas talvez a questão toda é como criar essa figura aqui, né? Então, para criar essa figura aqui, eu abri uma outra janela de visualização, né? Aqui o GeoGebra permite abrir 2 janelas de visualização 2D e uma 3D. Então, eu abri uma janela auxiliar. Sumiu uma janela agora. Então, eu abri uma janela auxiliar só para essa figura. E aí, essa figura nada mais é do que uma sequência de 100 retângulos alinhados um do outro,
E como é que eu fiz para animar isso? Então, cada retângulo recebe uma cor que é calculada de que maneira? Bom, a cor do retângulo é calculada através da função f naquele ponto e daquela função que associava um valor a uma cor. Então, a gente pega um ponto, vê quanto vale a f ali, usa aquela transformação que transforma aquele valor numa cor e pinta o retângulo com essa cor. Ok? Eu fiz da seguinte maneira, que funcionou bem, é usar a planilha do GeoGebra. Como funciona o modo planilha? Né? O legal da planilha é o seguinte, ó, quando a gente cria um objeto, como se fosse no Excel, né? E já explico o que significam esses números. Né? A gente cria um objeto e faz algumas propriedades depender das células vizinhas na mesma linha. Uma vez que a gente cria e depois a gente clica nesse botão aqui e arrasta para baixo, ele replica para as linhas de baixo a mesma regra de construção da linha de cima. Então, o que eu fiz aqui foi muito simples, olha só. Aqui eu só listei valores. Então, eu escrevi 00, depois 0.01 e 00. Eu escrevi esses 4 números e depois eu cliquei para cá e arrastei. Ao arrastar, ele entendeu que o padrão da coluna à esquerda era crescer de 100 em 100, de 0,1 em 0,1, e aqui era ficar parado. O que significa esses pontos? Bom, com esses pontos aqui, eu construí polígonos. Aqui, esse número que aparece aqui, na verdade, ele é um polígono, e aqui está a definição dele, é o polígono que vai de A1B1 a 2B2 e que tem 4 lados. Né? Então, isso aqui, na verdade, é a coordenada de um ponto, é o ponto A1B1, isso aqui é um outro ponto, e eu vou criar um polígono que começa nesse ponto, o segundo ponto do polígono é esse, e eu vou botar 4 lados. Tá? Esse polígono é um quadradinho bem pequeno, né? Porque essa função aqui cria polígono regular. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui embaixo não são retângulos esticados, na verdade são quadrados, só que eu estiquei um eixo para eles parecerem retângulos, para ficar um pouco maior a figura. Então, aqui a gente está vendo uma série de quadradinhos. Tá? E aí, beleza, quando eu crio esse quadradinho aqui, com a lei de formação que depende dessas células, se eu arrasto para baixo, ele vai criar toda uma sequência de quadradinhos certinhos. Deixa eu ver se isso dá para visualizar, talvez avançando por aqui, deixa eu ver. Primeiro, ó, aqui ele aparece de um jeito meio estranho, pula aqui uns números, mas não foi assim que eu fiz. Eu fiz... aqui, ó, apareceu um quadradinho, daqui a pouco vai aparecer os outros. Então, eu estou enfileirando quadrados, então o jeito foi escrever aqui e depois arrastar, não deu tanto trabalho assim escrever. Tá? Então, aí eu vou explicar o que são esses números. Né? Esse número aqui, o que é? Esse número aqui é o valor da função no ponto de coordenada A. Quer ver? Vamos ver aqui a definição. Ó. A definição é V no A1. A nossa função V nesse desenho, nesse GeoGebra aqui, é a solução da equação do calor. Ó. V está aqui. Ó. É a solução do calor, com 10 termos, aqui eu considerei. O tempo não está aparecendo porque o tempo é um parâmetro deslizante. Tá? Então, aqui eu estou calculando em cada ponto o valor da função. Por que eu estou precisando calcular o valor da função? Porque esse número que está aparecendo aqui, eu vou usar para definir a cor do polígono que está na coluna ao lado. Então, reparem que se eu baixar aqui, esses números estão mudando de cor. Por que aparece só 0? Né? Porque, na verdade, por padrão aqui, o que aparece é a área do quadradinho. Como o quadradinho é muito pequeno, ele, na verdade, ele tem uma área que é muito pequena e está arredondado para 0. É por isso que aparece só o número 0 aqui. Mas o número aqui não me importa, o que importa é que objeto é esse. E esse objeto é um polígono. E aí, se eu entrar nas propriedades desse polígono, eu vou ver avançado, eu vou ver que a cor dele pega aquela função que eu defini que transforma um valor em uma escala de cor, e está usando o valor para atribuir a cor, ele está usando a célula D1. A célula D1 é essa célula que está aqui do lado. Então, se eu pegar um outro polígono, um polígono mais do meio, aqui assim, mais para baixo, por exemplo, esse está na linha 12, né? Eu vou nas propriedades, eu vou ver que ele está usando como cor a célula D12. Pronto, está aqui a célula do lado. Bom, e aí dessa forma,
Basicamente, o que a gente fez, né? A gente tinha aqui uma função, a gente discretizou, né? Listou alguns pontos no eixo X, calculou o valor da função nesses pontos. À medida que o tempo evolui, percebam que isso aqui muda, ó, aqui vai começar a mudar. Ok? Então, aqui eu estou tendo o valor da função no tempo t, no ponto x, dado por essa coordenada. Esse valor da função aqui vai fornecer uma informação que vai gerar uma cor que está sendo usada no polígono que está nessa coluna aqui. E aí, ao replicar tudo isso para baixo, ele entende e faz essa sequência de polígonos. Então, foi só uma questão de digitar as primeiras linhas e depois arrastar, de modo que eu tivesse 100 linhas, e essas 100 linhas, conjuntamente, produziram a figura que eu tenho aqui. Então, assim, essa é a ideia. Os detalhes mais finos, fica mais complicado eu explicar aqui, mas é basicamente isso. Então, essa é a maneira que eu usei para construir aqui. Então, como eu, na aula anterior, já expliquei como faz a escala de cor, algumas coisas dessa escrita poderiam até ser otimizadas, né? De fato, ao invés de escrever essas 3 funções aqui, daria para usar aquele ponto flutuante no espaço, fazer de alguma maneira mais otimizada, talvez, né? Não cheguei com todos os detalhes. Ok? Bom, basicamente é isso. Acho que com a experiência da aula anterior é possível daí replicar a ideia e chegar nessa evolução. Ok? Não sei se ficou alguma dúvida sobre a maneira que foi feita a construção. Então, basicamente é usar a planilha para evitar uma mão de obra excessiva em fazer isso aqui 100 vezes, né? Bom, então, acho que ficamos por aqui. A gente se encontra novamente na segunda-feira, tá? Segunda-feira a gente vai ter a participação especial do professor Diego, do Instituto Federal de Bento Gonçalves, e ele vai falar muitas possibilidades aí que a gente tem para fazer no GeoGebra. Ele é bem empolgado com essas coisas. Então tá, ficamos por aqui, até a próxima.